Olá, galera. Hoje a nossa aula de Sociologia tem tudo a ver com a tua prova do vestibular. Seja Enem ou qualquer outro concurso seletivo, a incidência é muito alta. A nossa aula de hoje, nós vamos falar de uma problemática muito forte. Vamos falar das questões de preconceito racial. Então, observa a imagem que coloca um grupo de negros tendo como uma situação social o preconceito intenso que é histórico em nosso país. Em relação ao Enem, eu destaquei para vocês aqui a competência de número 1 e também a habilidade de número 1, aonde elas apontam que nós vamos ter que interpretar a história e a geografia sobre os aspectos da cultura brasileira. Então, vamos lá. Eu destaquei para vocês aqui, na aula de hoje, uma obra publicada nos anos 30 por Gilberto Freire, e ele faz parte desses pensadores da geração de 30, um período muito interessante para o Brasil, um período em que a crítica social ela é muito forte em função do reflexo da Semana de Arte Moderna nos anos 20 em São Paulo, em 1922. Isso foi o trampolim para que uma década depois, em 1932, 33, vários outros autores pudessem criticar de forma consciente o funcionamento do Brasil. Então, aqui, na obra de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, remete um pensamento da organização brasileira. Esse destaque aqui para você: colonização portuguesa, a formação da família e dos papéis sociais. Ou seja, toda a cultura portuguesa, todo o modo, todo o costume é transportado para o Brasil e é adaptado de uma situação problemática, uma situação de distanciamento social. Ou seja, aquela situação em que a família ela acaba tendo uma certa organização em que isso vai sendo repassado aos mais jovens, que os negros, que os índios são inferiores, são desimportantes na sociedade brasileira. Então, essa colonização, esse processo histórico, aonde eles vão transportar para o Brasil esse pensamento de superioridade em relação aos nativos, em relação aos negros que vieram para cá, isso vai ser transmitido por outras gerações de descendentes de europeus aqui no Brasil. Então, isso faz parte da cultura familiar. O papel dos europeus e de seus descendentes em relação aos povos, né, da floresta e aos estrangeiros, sobretudo os africanos. A miscigenação étnica como traço cultural é um destaque também nesta obra. A miscigenação, o Gilberto Freire via como uma solução. A mistura, a fusão de raça, de cultura, para ele era um momento interessante porque era algo que estava atrelado à aceitação. Mas depois ele até acabou, né, colocando que a miscigenação não seria, de fato, uma situação que iria solucionar o problema da questão brasileira em relação à condição indígena e à condição negra. Então, no primeiro momento, ele via como uma solução, mas depois ele acabou tendo uma visão darwinista, né? A questão do mais forte, que a própria miscigenação iria diminuir, iria enfraquecer a importância de um grupo étnico, de um grupo cultural. Então, ele tinha essa visão positiva no início e depois negativa. Ciclos econômicos têm uma forte dinâmica para debate nesta obra. Aqui é aquele poder de concentração de renda. Casa grande, elite, senzala, o povo, a massa, a maioria. Então, ele usa a problemática social brasileira em um espaço
aparentemente pequeno, a casa grande e a senzala, ou seja, a elite e o povo. Então ele pega essa nomenclatura, esse tema, casa grande e senzala, para chamar atenção para um debate, para uma crítica social a nível de Brasil, não apenas uma questão pequena, comunitária, uma visão isolada, mas sim é um termo amplo que toma conta de toda a sociedade brasileira. Vale ressaltar que o Gilberto Freire, ele usava uma linguagem, uma comunicação muito popular. Nesta obra em especial, ele não se preocupa com termos técnicos, com termos científicos. A leitura, ela acaba sendo facilitada porque o vocabulário utilizado por ele é um vocabulário bem conhecido de todos os brasileiros, independentemente da condição de conquista educacional. Então, ele usa um linguajar bem popular. Quando ele fala, por exemplo, de miscigenação, né, ele fala muito sobre a sexualidade. Ele aponta muito para a questão da mistura, né, da sexualidade intensa entre portugueses e as escravas. Então, ele não se atém a um português mais trabalhado. Tá legal? Família, Estado ou Igreja. No livro, ele aponta que a família ela é sempre patriarcal, ou seja, sempre é o homem o centro das atenções, o senhor. Ele é dono de tudo, ele é dono da mansão, ele é dono dos escravos, a questão da posse, ele é dono dos casebres, que ficam ao entorno da casa grande, o padre tem que falar com ele, aí vem a questão da igreja, né? Os líderes religiosos, eles estão sempre numa situação de subordinação aos coronéis, aos latifundiários. E o Estado também tem todo esse respeito, entre aspas, todo esse processo de se curvar aos donos de propriedades atreladas a latifúndio. Então, também tem toda essa questão crítica em relação ao proprietário da terra, porque ele acaba sendo visto como o mais importante da região. Uma situação que ainda acontece na sociedade brasileira. Turma, com essa dica de leitura, com essa crítica de Gilberto Freire, isso acaba sendo um suporte para análise desse item aqui que eu trouxe para você. Lembrando que esse tipo de item é muito forte no vestibular, tá bom? Não só de Enem, mas de todo e qualquer outro processo seletivo. Mas vamos nos ater aqui no Enem, que é a realidade aqui do Pará, né? Então vamos lá. A população negra teve que enfrentar sozinho o desafio da ascensão social. Olha aqui, eu já começa destacando que não teve ajuda de Estado. Foi uma questão de um desafio aonde não teve o apoio legal, não teve o apoio da política brasileira. Mas vamos lá. E frequentemente procurou fazê-lo por rotas originais, como o esporte, a música e a dança. O esporte, sobretudo, o futebol. Música, sobretudo, o samba. E dança, sobretudo, o carnaval. Foram os principais canais de ascensão social dos negros até recentemente. Então, segundo o autor, né, futebol, música, samba, dança, enfim, é um motivo que permite a ascensão social de negros. Ou seja, é a partir desse ponto que, segundo o autor, a maioria dos negros consegue ter uma ascensão econômica, uma ascensão social. Ele não destaca aqui a questão da educação, que é uma ferramenta que permite a ascensão. Mas a educação, ela precisa do apoio do Estado. Então, aqui ele aponta que é o esporte, é a arte de um modo geral, né? A libertação dos escravos não trouxe consigo a igualdade efetiva. Interessante isso aqui, olha. A libertação dos escravos não trouxe consigo a igualdade efetiva. Essa igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática. Ainda hoje,
apesar das leis, aos privilégios e arrogância de poucos, corresponde ao desfavorecimento e à humilhação de muitos. Então, esse autor, nesta obra aqui, ele faz esse tipo de comentário que é muito justo, é super coerente. Infelizmente, é o que acontece na sociedade brasileira. Então, vamos agora à alternativa correta. Em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra que essa ideologia equipara a nação a outros países modernos. Não. O texto base que eu acabei de ler para você, a gente fez alguns destaques, não faz nenhum tipo de análise comparativa e até de igualdade, não. Pelo contrário, é uma crítica aonde o negro, de um modo geral no Brasil, ele tem ascensão em função do esporte, em função da arte, né? Que ele é esquecido pelo poder público. B. Esse modelo de democracia foi possibilitado pela miscigenação. Também não. Essa miscigenação, eu até destaquei lá na explanação, o Gilberto Freire, por exemplo, ele, no início, defendia como algo que pudesse diminuir a questão do preconceito racial, mas depois ele viu que não era bem assim. Essa peculiaridade nacional garantiu mobilidade social aos negros. Não. Quer dizer que a questão do esporte, a questão da arte, que é algo peculiar, garantiu a mobilidade social a um grupo pequeno de negros. Não é todo negro que pratica esporte que consegue vencer na vida. A gente sabe que tem um processo seletivo muito forte em relação a isso. Esse mito camuflou formas de exclusão em relação aos afrodescendentes. Perfeito. Esse mito camuflou formas de exclusão em relação aos afrodescendentes. Então, o negro no MMA, no futebol, no basquete, na dança, né? Enfim, acaba possibilitando para alguns a mobilidade social. E isso acaba servindo para mascarar, para camuflar que tem a possibilidade dos negros de ter uma questão de importância para os políticos no bojo social. Então, eles utilizam dessa situação para colocar que a ascensão social e a questão do interesse na política pública em relação aos negros está sendo eficiente. Então, eles enganam a sociedade com isso. Tá legal? Essa dinâmica política depende da participação ativa de todas as etnias. O texto base não está fazendo esse tipo de análise. Tá legal, turma? Então, a alternativa correta aqui fica a letra D. A letra D, que eu destaco para vocês aqui a questão da camuflagem, né, do disfarce. Turma, muito obrigado pela atenção. Eu espero ter contribuído um pouquinho para a tua visão crítica em relação à problemática brasileira. Nunca esqueçam, multiplique o seu conhecimento. Estude, porque o conhecimento ele é libertador. Um abraço e até a próxima.